Você que nos visita, Deus abençoe a sua vida. É uma alegria ter você aqui, noite de festa. 119 anos da nossa igreja, uma igreja que tem um DNA forte. O nosso DNA parte de um protestantismo brasileiro. São brasileiros questionando americanos, mas não é muito sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mas é importante a gente saber quem nós somos, por que nós somos desse jeito. Nós somos assim, nós somos críticos, nós somos reflexivos, e Deus nos quer exatamente como somos. Amém? E às vezes a gente é curioso, e eu estou para dizer também, não é o assunto dessa noite, eu estou para dizer que a curiosidade, diz o dito popular, matou algum animal, não é isso? O que a curiosidade fez? O gato, justo o gato. Imagina eu que não sou tão rápido. E é um pouco sobre isso, irmãos, que eu quero falar com você nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 12. Nós vamos olhar todo este capítulo. Enquanto você abre, eu queria que você pensasse comigo. Você é curioso? Tem uns que são mais, tem outros que são menos, mas todos nós, em algum momento, temos um nível de curiosidade. Se tiver um aglomerado de pessoas, a gente quer saber o que está acontecendo. Alguém fala alguma coisa para você, você fica ali querendo saber o que é. Tudo bem? Curiosidade é uma coisa comum para você? Curiosidade. A curiosidade levou, talvez, não é o assunto, estou especulando aqui por enquanto, a gente já vai para o texto bíblico. Mas a curiosidade tem a ver com algo que nos paralisa. Todas as vezes que nós estamos num trânsito, e aí o Abel que trabalha com vidas, quando tem um trânsito, se você não ficasse preocupado em olhar, ia fluir um pouquinho mais rápido. A curiosidade faz a gente inevitavelmente parar. Normalmente surge curiosidades bíblicas. Curiosidades bíblicas não tem a ver com profundidade teológica, não tem a ver com vida com Deus, é só curiosidade. Quem foi a mãe de Davi? Aí o povo briga. Quem foi Nimrod? Essa aí eu tive que usar no mercado, aí um depósito de material para construção. Eu fui comprar um parafuso, a mulher fez tanta pergunta que eu falei para ela, então vamos ver quem é mais esperto, me explica aí quem foi Nimrod. E ela ficou olhando para mim e falando, o que você está falando? Eu falei, para quê, moça? Eu só quero um parafuso. Você está entendendo que é um parafuso? E ela quis ser tão específica, e eu falei, eu sou curioso, moça, eu estou aqui porque, tudo bem, minha gente, eu já vou para o texto bíblico. Porque na maioria das vezes, nós queremos estudar uma coisa, porque aquilo que nos impulsiona, primeiramente, é uma curiosidade. Tudo bem? Talvez a profissão que você exerce hoje é porque você teve uma curiosidade na sua primeira infância. De como será que faz essas coisas? E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a minha proposta para olharmos para o texto é: estamos aqui às quartas-feiras, numa empreitada duríssima, os anjos a serviço da igreja. Os anjos estão a serviço da igreja. Tem gente que vai olhar pela curiosidade, tem gente que vai olhar por uma profundidade mística. E o texto que nós vamos olhar, os anjos dão serviço da igreja. Levante-se depressa. Aí a Gisele falou, que tema nada a ver. Eu falei, se você visse um anjão daquele que está lá em Isaías, com 6 asas, com um monte de olho, parado aqui na igreja, fazendo assim, o que você ia fazer? Uns iam correr, outros iam falar, misericórdia, é ou não é?
E é disso que eu quero falar, porque o texto dessa noite, Deus está dizendo para mim e para você que Ele está fazendo obras maravilhosas, grandiosas, mesmo que você não veja. Amém? Mesmo que você não perceba, Deus está fazendo algo maravilhoso, profundo, mas a gente é curioso, a gente não é intenso, a gente quer só que Deus mostre o que Ele está fazendo, mas se Ele mostrar de fato, a gente treme, a gente perde o sono, a gente fala: Senhor, não aparece para mim não, porque eu vou infartar, eu vou ter um negócio, eu vou desesperar. E eu queria que você olhasse comigo o texto de Atos, capítulo 12. Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, o irmão de João. Só para você saber, sabe a musiquinha? Pedro, Tiago e João. Vamos fazer ensaiadinho? Pedro, Tiago e João no barquinho. Sabe o que aconteceu aqui com o Tiago? Morreu ao fio da espada. Se você olhar os versículos anteriores, você vai perceber que Ágabo, o profeta, disse: haverá fome em Jerusalém, tudo irá mal, tudo vai dar errado. Pedro está aqui vivendo essa história, e Tiago, que estava no barco, que faz as nossas crianças cantarem, morreu. A gente segue vendo, versículo 3: ser isto agradável aos judeus. Prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito-o prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardar, intencionados a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Versículo 7: eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes da mão. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e me segue. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real ou que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe se abriu automaticamente. O Valdo, que trabalha com portão, achou que foi ele que inventou o controle remoto. Foi o anjo. Versículo 11: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, concubinado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então lhes disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, e então abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinais com a mão para que ficassem calados, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão.
E acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achando, submetendo às sentinelas inquérito, ordenou que fossem injustiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Daqui a pouco a gente lê o final da história. Irmãos, não sei se você me acompanhou até aqui, mas tudo está dando errado para essa primeira igreja. O Tiago, o querido de Jesus, foi morto. O Pedro está preso. O povo está orando. E hoje pela manhã, eu me arrumava para vir para a igreja. Maitê muito observadora. E ela percebeu que eu coloquei uma roupa que não é comum para a escola dominical. E a Maitê me viu colocar todo preto, o negócio do pastor, que ela fala, e ela falou: onde você vai, papai? Eu disse: para a igreja. Ela falou: Eu falei: adivinha? Ela falou: morreu mais um. 3 anos. Eu olhei para aquilo e falei: é, filha? Só falei: adivinha. E ela falou: a mamãe vai levar a gente, porque hoje tem ensaio, hoje tem um monte de coisa. Por que o pastor está falando disso? Porque às vezes, irmãos, irmãs, por mais curioso que a gente fique sobre o agir de Deus, nós não conseguimos tangibilizar, não conseguimos entender o que Deus está fazendo. E aqui Ágabo está dizendo que haverá fome, escassez, miséria. Está dizendo: olha pessoal, não tem o que fazer, Paulo não vai para Jerusalém, a casa caiu, está tudo dando errado, tudo dando errado. O Tiago foi morto, o Pedro está preso. E tem um autor que eu tenho lido desde 2016, um coreano criado na Alemanha, que se diz teólogo filósofo, chamado Byung-Chul Han. E eu só estou falando isso caso você goste um pouco de aprofundar. E ele vai dizer assim: chegamos num tempo que não é mais possível fazer revolução. Chegamos num tempo em que nós vivemos em prol do database. O que isso quer dizer, pastor? Que o celular está decidindo por nós. A gente não sabe mais o endereço, a gente não sabe mais o nome das ruas. A gente abre de manhã o celular e o celular fala: leia o salmo tal. E você fala: glória a Deus, Google. A gente tem falado sobre isso aqui na escola dominical. E o Byung-Chul Han vai dizer, e a pergunta dele é: de onde surgem os refugiados? A morte já não nos incomoda mais. É a minha filha de 3 anos que fala: mais um, papai. E a nossa reação é essa mesmo. Porque, puxa vida, o que está acontecendo? E aí a gente fica tentando achar soluções. E o texto está dizendo que era aquele tempo. Lucas começa dizendo: naquele tempo, naqueles dias, por aquele tempo mandou o rei Herodes. Os primeiros versículos diz que este tempo sempre existiu, sempre existirá. Mas isso não modifica o agir de Deus sobre a vida da igreja. Isso não modifica, irmãos, irmãs, o agir de Deus sobre a nossa família. E o texto vai dizer 2 coisas, antes da gente ir para o que me chama a atenção nessa noite. Porque está dizendo no versículo 2 que o Tiago morreu, o irmão de João, e o povo achou legal. Vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Eles prenderam Pedro porque Herodes falou: pô, o povo está gostando dessa confusão, o povo está gostando de mortandade, de notícia ruim, o povo gosta de ouvir coisas ruins, porque nós temos um espírito curioso. E Lucas está registrando aqui algumas coisas, irmãos, irmãs. Do versículo 1 até o versículo 6 está falando de que existe crise, e o curioso na crise vai morrer à espada. Como é que a gente não sucumbe às crises, quando nós temos certeza
certeza, convicção de um Deus que dá ordem aos seus anjos para cuidar de nós. Os anjos estão a serviço de Deus para cuidar da igreja. Ah, pastor, mas pode ser anjo mensageiro, que são pessoas. Não importa o nome que você vai dar para o agir de Deus. O fato é, meu irmão e minha irmã, que a crise, Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. As confusões sempre estarão diante de nós. Como é que a gente reage quando a gente tem essa informação de que os anjos estão a serviço da igreja para guardar? Nós lemos isso aqui em Hebreus na quarta-feira. Os anjos estão a serviço da igreja para guardar aqueles que vão receber redenção e salvação no Senhor Jesus. E aí, meu irmão, minha irmã, a questão é que nós estamos vivendo num tempo, segundo Byung-Chul Han, em que não há mais possibilidade de fazer revolução, porque nós estamos acostumados com as crises. E aí, meu irmão e minha irmã, eu gosto de algumas coisas que Lucas está registrando para mim e para você. Mas antes eu queria sondar o seu coração com a palavra do Senhor. Você está curioso com o quê? O que é que está te paralisando? O que é que faz você dizer será? Porque tem uma coisa muito parecida entre a curiosidade e a dúvida. Ah, vamos tentar. Vamos tentando. O tentar não é a coisa mais ideal para nós cristãos. Nós precisamos caminhar por fé, caminharmos crendo que o Senhor está dando ordem aos seus anjos, e a gente está aqui às quartas-feiras a exaustão, vendo como é que Deus faz para cuidar da sua igreja. E aí, meu irmão, minha irmã, vem a primeira coisa que eu queria dizer para você nessa noite, que está no versículo 7. O versículo 7, há uma ordenança. Lucas está sendo amplamente explícito. Lucas está colocando sobre essa comunidade que viu a morte, que viu a escassez, que viu um profeta dizendo: deu tudo errado, não deu certo, mataram Jesus, mataram os nossos queridinhos que a gente cantava, Pedro, Tiago e João. Só o João que não está na história aqui, mas os grandes cuidados pelo Senhor Jesus estão se dando mal. E aí, meu irmão e minha irmã, Lucas vai dizer para mim e para você, versículo 7, algo extraordinário. Lucas diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta depressa, vamos. Então as cadeias caíram das mãos, e o anjo disse: põe as calças, põe as roupas, vamos embora, vamos sair desse lugar. E aí, meu irmão, minha irmã, Lucas está dizendo uma coisa maravilhosa para mim e para você. É que quando Deus está agindo, Ele faz muito barulho. Ele faz questão de mostrar o seu poder. Ele vai na sarça ardente, no meio de um deserto, e fala: Moisés. E Moisés fala: eu ouvi uma voz falando o meu nome. Quando Deus está agindo, Deus faz barulho, Deus faz um mover tremendo, e não tem a ver com o mover do pentecostalismo que a gente falou outrora. É um Deus dizendo assim: eu sei que você é curioso, eu sei que se eu não mostrar evidências radicais, você não vai achar que sou eu nessa história. E aí, meu irmão e minha irmã, a questão é: pastor, mas eu não estou ouvindo barulho nenhum, pastor, eu estou ouvindo o silêncio de Deus. Eu estou ouvindo. E aqui, meu irmão, minha irmã, a gente vai olhar que mesmo Deus fazendo um grande barulho, Deus acendendo a luz na prisão, e não sei se você percebeu que tinham 4 portões para ele passar, um monte de lugar para o Pedro vencer, 4 guardas cuidando, 4 sentinelas, o rei Herodes querendo fazer fama em cima da morte de Pedro. O anjo levanta, encosta nele e diz: levanta, se arruma depressa. E lá no versículo 10, depois de terem passado, versículo 9, não sabendo se era real.
O Pedro fala: meu Deus, será que aconteceu isso mesmo? E o anjo fala: você está onde, Pedro? Eu estou na rua. Você estava onde? Não, mas não estou sonhando, não. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu queria dizer para você, em nome de Jesus, o nosso Deus tem enviado miríades e miríades dos seus anjos para cuidar da sua igreja, amém? Não tem crise que possa assolar o agir de Deus sobre a igreja. Não tem notícia ruim, não tem enfermidade, não tem mortandade que assole a igreja de Cristo Jesus. Claro, em tudo perseguidos, em tudo tribulados, diz o apóstolo Pedro lá na sua própria carta, dizendo que a tribulação, as confusões vão sondar o nosso coração, mas Pedro está tendo uma experiência em que Lucas faz questão de registrar, que o anjo iluminou toda a prisão e tocou nele e disse e falou: levanta-te depressa. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, a voz do Senhor para a igreja dele nesses dias é: levanta-te depressa. A gente fica com curiosidades: será que eu vou hoje? Será que eu vou depois? Será que eu espero mais um? Será que eu espero mais alguma coisa? E Deus está dizendo que nós somos chamados para um tempo que se chama hoje. Deus está fazendo muito barulho. Pastor, mas eu não estou ouvindo, porque talvez nós estejamos nesse espectro do Pedro. O anjo faz, olha aqui, irmãos. Então, saindo, seguia, não sabia se era real, parecia só uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda, chegaram a um portão de ferro, foram até o portão se abriu automaticamente. Acho isso lindo. É a Maitê que chega na porta do shopping e fala: abre. E ela olha para mim e fala: poderosa. Ela entra no elevador do prédio e fala: fecha. E de vez em quando a Tsara dá uma sacaneada e aperta para não fechar e fala: está com superpoderes fracos hoje, Maitê? Irmãos, irmãs, a primeira coisa que eu queria que você entendesse nessa noite é que Deus e o Satanás sabe disso. Na tentação de Jesus, ele olha para Jesus e fala: ei, por que você está sofrendo? Por que você está passando por essa angústia? Deus vai dar ordem aos seus anjos. E Jesus diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Aparta de mim, Satanás, eu vou adorar o Senhor, porque eu sei que Deus está fazendo um grande barulho. Deus toda vez, e só há silêncio, irmão. Irmã, só há silêncio do agir de Deus quando a maldade do homem, Apocalipse 8, o céu só fica em silêncio quando a nossa maldade é insuportável para Deus. Quando uma pessoa comete suicídio, quando uma pessoa opta por usar crack, quando uma pessoa opta por dar as costas para o agir de Deus, então diz o Apocalipse que há silêncio no céu. Caso contrário, há barulho profundo no céu, e Deus está dizendo: quem tem ouvidos ouça. O grande agir de Deus é para a nossa fé, é para manter as nossas convicções. Ah, Senhor, abre meus ouvidos, faz eu entender o que o Senhor está fazendo. Essa deveria ser a nossa oração. Oh, irmãos, oh, irmãs, e o que eu acho lindo é que no versículo 10, o anjo só se apartou de Abraão, ó. Tem anjo com Abraão também, mas o anjo só aparta de Pedro depois que Pedro está cingido, preparado para ir. E aí Deus está dizendo para você: ei, já estou movendo o céu, já tem barulho no céu. Os anjos estão cantando santo. Toda vez que você canta santo, toda vez que você adora, sua voz está uníssona aos dos anjos. O Apocalipse 8 vai dizer que as nossas orações são colhidas pelos anjos, que vão recolhendo as nossas orações, as nossas lágrimas, e Deus está movendo o sobrenatural. E aí a pergunta que fica sobre o meu e o seu coração é: o que nós estamos esperando? O anjo fala: pode ir, vai. Para onde você iria? Depois de experimentar um grande milagre, um grande agir, para onde você vai quando Deus te abençoa? Eu vou no Outback, pastor. Eu gasto o primeiro salário que eu vou receber lá com os meus amigos. Para onde você vai quando Deus move os céus e te abençoa?
Hoje eu não vou na igreja não, porque eu estou cansado, eu estou comemorando meu aniversário desde o mês passado, porque eu sou um bom judeu, eu comemoro 40 dias. E o texto está dizendo para mim e para você que Pedro foi, e o versículo 11 diz assim: então Pedro caiu em si, olhou para o grande feito de Deus e disse assim: eu sei que verdadeiramente Deus enviou o seu anjo para me guardar. Ele me livrou da mão do Herodes, o poderoso Herodes. Ele me livrou de 4 guardas. Ele me livrou de portas de ferro. Ele me livrou de um grande jugo. Eu ia morrer no dia seguinte, mas Deus disse não, porque a semana passada Deus disse para nós que de vez em quando Ele fala não para forjar o nosso caráter. E Pedro está olhando aqui dizendo assim: eu ia morrer, eu ia perecer, mas aprove ao Senhor com o seu anjo me livrar. E você está aqui, meu irmão e minha irmã, porque o Senhor está guardando a sua igreja, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para cuidar da sua igreja. E aí, meu irmão e minha irmã, eu não sei para onde você vai, mas aqui começa uma coisa que me chama muita atenção. Considerando ele a sua situação, olhou para aquilo e falou: sabe para onde eu vou? Eu vou lá para a casa da Maria. Eu vou lá não para essa Maria aqui não, quer sair? Eu vou lá para a casa de Maria, a mãe de João, na casa do João Marcos. João Marcos é o pipoqueiro, o João Marcos é o cara que desistiu. Ele falou: eu vou lá, irmãos. Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E aqui, meu irmão, minha irmã, o lugar ideal para nós levantarmos e irmos, sempre, 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 é o local da oração. Não tem lugar para ir. Vai celebrar? Oração. Está chateado? Oração. Está na dúvida? Oração. Está na crise? Oração. Somos chamados a isso. E aí, meu irmão, minha irmã, olha comigo o versículo 13, que tem um negócio aqui lindíssimo, maravilhoso. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. E aqui eu vou tentar falar sem chorar. Rode é essa menina feliz, que quando vê o agir de Deus na vida de alguém fala: misericórdia, eu estou vendo uma coisa que meus olhos não acreditam. Eu estou vendo um agir tão profundo. Rode, a menina feliz, que nem quer receber o Pedro, volta para dentro gritando, dizendo: pessoal, o Senhor ouviu as nossas orações, o Senhor mandou os seus anjos, o Senhor mandou um grande agir profundo, houve barulho nos céus. E o povo está olhando para a menina e diz: você está doida, menina? Porque, meu irmão e minha irmã, os incrédulos, os que não creem no poder de Deus, não creem que Deus cuida da eternidade, aqueles que acham que Deus é só uma história religiosa, esses todas as vezes que veem Deus agindo, ficam furiosos, ficam inquietos, ficam perturbados. E Lucas está dizendo para mim e para você: você está feliz com o que Deus está fazendo na sua vida? Ou você está furioso? Está ansioso? Está inquieto? Ah, Deus, eu queria que fosse melhor, eu queria que fosse mais assim, eu queria que tivesse assim. E Deus está dizendo assim: você ia morrer, rapaz. O que estava destinado a você era algo terrível. Irmãos, irmãs, o que o texto está dizendo para mim e para você é que a Rode viu quem era e, reconhecendo a voz de Pedro tão alegre, ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eu queria dizer para você aqui, em nome de Jesus, eu não sei que nome que você vai dar para o que você está experimentando. É a sua capacidade. Tem provisão na sua casa porque você é bonzão. Tem dinheiro na sua conta porque hoje, último dia do mês, nós estamos tudo abastado para a glória do Senhor. Até terça-feira nós estamos felizes. Depois a gente começa a ficar preocupado. Meu irmão, minha irmã, o texto está dizendo para mim e para você que
Que nome você dá para o que Deus está fazendo na sua vida? Ou você ainda não conseguiu perceber o que Deus está fazendo nesta igreja? O que Deus está fazendo com as nossas crianças? O que Deus está fazendo com os nossos adolescentes? Ontem o nosso pastor fez cada um pregar numa praça pública. Ah, pastor, não tem mais evangelismo como tinha antigamente. Você que acha? O que aconteceu ontem, pastor Landim? Testemunho dos nossos adolescentes. Foram para uma praça. Eu quero crer, porque é assim que Deus age. E as pessoas olham e falam, ali tem um grupo de crente. Ali pode não ser do jeito que eu gostaria, pode ser com menos impacto, com menos volume, mas Deus está atuando, porque o nosso Deus não dorme, o nosso Deus, o guarda de Israel, está cuidando dos seus. E aí, meu irmão e minha irmã, tem uns que não sabem explicar o agir de Deus, e eu queria dizer para você, em nome de Jesus, é Deus, Maria, que abriu porta de emprego, é Deus, Gisele, que fez mover uma ação no país, na federação, só para abençoar a Gisele. Amém, irmãos? Deus está te proporcionando lugares abençoadíssimos. Pastor, mas eu só vou em hospital. Glória a Deus, evangeliza, canta, prega, faz alguma coisa, porque Deus está agindo, em nome de Jesus. Pare de ser como essas pessoas, ela está louca, e o pior do que isso, eles começam a agir, pegar o agir de Deus, e chamar o agir de Deus de loucura, chamar o agir de Deus em coisa idólatra. Eles dizem assim, e a menina dizendo, é Pedro, eu estou vendo Pedro, e aí sabe o que eles respondem? É o anjo de Pedro. Sabe o que eles acreditavam? Que Deus fazia anjos parecidos com a gente. Imagina um anjo com a aparência do Landim. Eita, anjo bonito, para Maria. O povo está pegando o agir de Deus e está dizendo assim, não é o Pedro, é que Deus mandou um anjo com a aparência do Pedro, espiritismo. Um dia minha cunhada me ligou e falou assim, seu pai está aqui. Eu falei, repreende, expulsa, que é demônio, meu pai morreu quando eu tinha 8 anos, não é meu pai não. Aí ela me ligou desesperada, falou, o que você está falando? Aí ela falou, desculpa, eu liguei para o Marquinhos errado. Ô irmãos, misericórdia do Senhor sobre os nossos corações, mas eu quero avançar com duas coisas. Quero avançar com duas coisas aqui para nós encerrarmos essa noite. O que o Senhor está falando conosco. Versículo 16 em diante diz que Pedro continuava batendo, então abriram, vieram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo o sinal para que ficassem em silêncio, contou o que o Senhor estava fazendo e disse, vai anunciar a Tiago, o irmão de Jesus, que não acreditava em Jesus. Não é o Tiago que morreu? Porque tem gente que olha aqui e fala, eita, agora não avisaram o Pedro que o Tiago morreu, não, é o irmão de Jesus. E aí, saindo, retirou-se para outro lugar, já sendo dia, houve pouco alvoroço entre os soldados, sobre o que teria acontecido com Pedro. E aqui, meu irmão, minha irmã, o texto vai dizer que aqueles homens não viram o anjo, a luz, o barulho, as portas se abriram, o Pedro passando, eles não viram. Sabe por quê? Porque na maioria da nossa jornada de fé, nós caminhamos sem querer entender, sem buscar a face do Senhor, e Deus agindo, e a gente caminhando pelos livramentos, pelas bênçãos do Senhor, a gente não consegue. E aqui, irmãos, irmãs, nós vamos para a parte final da história, mas antes eu queria sondar o seu coração mais uma vez. Que nome você dá para o que Deus está fazendo, ou não é Deus que está fazendo? Como está a nossa jornada de fé? Como está a nossa perspectiva de fé? E aí, irmãos, o Lucas vai contar o finalzinho da história, dizendo assim, versículo 20 em diante, para a gente encerrar. Havia um monte de divergências entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom,
Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele depois de alcançar o favor de Blasto, o camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo clamava: é a voz de Deus. Irmão, irmã, todas as vezes que a gente acha que é a nossa capacidade, que foi o nosso chefe, ou que foi pela nossa competência meramente, nós estamos fazendo o que esse povo está fazendo. Nós estamos dando para o nome de Deus aquilo que não é. Nós estamos adorando a provisão e não o provedor. A gente olha para o que Deus faz e fica feliz com o que Deus faz, mas não com o que Deus é sobre as nossas vidas. Nós caminhamos de um jeito, sem entender o agir de Deus, e mesmo sem entender o agir de Deus, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E ainda assim, o povo está dizendo: é a voz de um Deus e não um homem. No versículo 23, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Irmãos, o Blasto, diferente da Rode, que ficou feliz, o Blasto é um ignorante. O Blasto que tinha acesso, ele era camareiro do rei. Sabe o que é ser camareiro do rei? É dizer: vem cá, rei, eu vou pôr tua roupa. Põe a perna aqui, rei. O Blasto via o rei nu. Ele escolhia a roupa do rei. Ele colocava, ele passava perfume no rei. Ele fazia o nó na gravata do rei, está me entendendo? O Blasto é esse homem íntimo do rei, que está olhando para o rei e dizendo assim: eu preciso cuidar desse rei, porque é por causa dele que a minha nação, o meu país, o meu povo, as minhas coisas estão dando certo. E o anjo do Senhor, ele é capaz de transformar em verme aquilo que nós temos depositado a nossa confiança, se não for o Senhor. E a minha oração nessa noite, irmãos, é que nós possamos dar glórias ao Senhor o tempo todo, que a nossa adoração não seja transformada em vermes, algo corruptível. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: procurem glória, honra e incorruptibilidade. O que é que você está buscando? O que é que a igreja do Senhor Jesus está buscando? A palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é: levanta-te depressa. Depressa. Para de procrastinar. Para de conversa fiada. Para de mimimi. Para de escolher os melhores horários, os melhores dias, as melhores coisas. Não deposite o seu coração naquilo que Deus está dizendo que Ele não está, porque o céu está em movimento para cuidar da igreja do Senhor Jesus. Por fim, irmãos, os 2 últimos versículos: a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Paulo e Saulo cumpriam a sua missão, voltaram para Jerusalém, levando também consigo o João Marcos, o covarde, o que tinha desistido. É só você ler um pouco antes as porções do Evangelho. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? É que a palavra do Senhor precisa continuar sendo proclamada. E este lugar foi levantado há 119 anos, com DNA crítico, com DNA inquieto, com o espírito protestante brasileiro, gente que fica em fervor, em terror. E hoje pela manhã eu nunca imaginei que o Espírito de Deus fosse usar um velório para tratar das minhas feridas. O pastor que estava aqui de manhã disse assim: se eu soubesse, nós soubéssemos o que o Silas Oliveira está experimentando, haveria uma revolução no nosso meio, um avivamento tão grande. Se você soubesse o que o céu significa para a igreja de Cristo Jesus. Deus escolheu uma noiva para o seu filho, e essa noiva se chama Igreja do Senhor.
Você é a noiva. Sabe? Sabe o que é isso? Então você precisa se levantar depressa e dizer como disse Isaías diante do anjo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sou pecador, sou falho, sou curioso, sou medroso, sou arrogante, sou o que sou, mas me envia, porque essa é a mensagem do Senhor para a sua igreja nessa noite. 119 anos, desses 119 nós estamos aqui há 70. E a obra do Senhor não parou e não vai parar. Onde tiver 2 ou 3, Cristo Jesus estará. Não permita, irmão, não permita, irmã, que aquilo que Deus está te dando de provisão se tome de vermes. O rei Herodes olhou para si e dizia: é um Deus. E o anjo do Senhor disse: não passa de vermes. Queria convidar você para baixar sua cabeça por um instante. Nós vamos cantar 2 hinos. Mas antes eu queria uma palavra de oração com você. O anjo do Senhor está servindo a sua igreja nas bênçãos e nas lutas. Saiba disso. Visualiza isso. O Senhor é que vai diante de você, abrindo portas, destravando os ferrolhos de ferro. E aquilo que pode parecer morte para você é só um anúncio de um grande barulho no céu. Senhor Jesus,